Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, 2 e 3. Diz assim, olha, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém. Glória a Deus. Eu resolvi falar dessa menina. A Bíblia não fala o nome dela. É uma pena, né? Porque tudo começou com essa menina. A Bíblia não cita o nome do pai dela, da mãe dela. Mas a Bíblia fala do caráter dessa menina. Domingo passado nós vimos a história de Naamã, como foi tremendo, e como Naamã teve que abrir mão de um monte de coisa, para ele poder ser curado, para ele poder ser sarado. Naamã sai da sua cidade, vai para essa cidade, onde está o profeta, chega na casa do profeta. Quero relembrar você, o profeta manda um servo dizer, olha, mergulha aí nesse rio sujo, aí o Jordão. E há uma indagação, uma braveza, né? Porque a gente tem tantos rios lindos, tantos rios maravilhosos, limpos. E eu tenho que mergulhar nesse Jordão aqui, um rio sujo, feio. Mas mesmo assim, Naamã se expõe a sua doença, a sua ferida, mergulha 7 vezes, porque uma vez apenas não bastava. 7 na Bíblia é o número da perfeição de Deus, é o número perfeito, o número 7. E no final dos 7 mergulhos, tantas coisas passou na mente, talvez, do espírito de Naamã, e aquilo ele foi entendendo que foi um tratamento de Deus na sua vida. Ele foi entendendo que ele precisava obedecer a Deus. E ele mergulha, primeira, segunda, terceira, quarta. Da 7ª, ele levanta curado, sarado. Foi um espanto para todos que estavam ali. Com certeza, irmãos, eu não sei quantos de vocês já viram, literalmente com seus olhos, um milagre acontecer. Mas se você não viu, você não está entendendo. É a coisa mais maravilhosa que existe. Eu já vi surdo ouvir, eu já vi aleijado andar, eu já vi gente cancerosa, câncer exposto, ser curado, sumir. Eu já vi um monte de coisa. Já vi gente endemoniado voar. Não é milagre, né? Mas, sabe, interessante, irmãos. E depois eu fui para casa daquela palavra e eu recebi alguns WhatsApp, algumas pessoas falando, pastor, essa palavra falou comigo, isso. Pastor, que palavra, olha, sabe, eu falei, gente, mas até virei para minha esposa e falei, sabe quando você ministra uma palavra, você fala assim, poxa, mas que bom que tocou de muita gente, que muita gente foi tocada com aquela palavra. E eu decidi dar uma estudada nela. Falei, vou ler de novo. Li de novo. E aí eu achei aqui essa menina. Irmãos, achei aqui essa menina e eu entendi uma coisa. Algumas coisas tremendas aqui. Essa menina não era síria. Ela não era daquele lugar. Ela não era daquela família. Ela não tinha ali junto com ela. Mas ela foi levada escrava para onde ela estava. Tinha tudo para psicologicamente viver em rebeldia. E eu achei interessante, irmãos, o formato e o posicionamento dela diante da situação do senhor dela, que era Naamã. Muitas pessoas creem, irmãos, que às vezes Deus não te deu um dom. Essa semana na célula foi a semana de nós falarmos sobre isso. O que Deus nos deu pode abençoar esse irmão. O que Deus nos deu
pode abençoar a vida de alguém. Como eu posso abençoar a vida de alguém? Com aquilo que Deus tem nos dado, com a sabedoria que Deus tem nos dado para aconselhar, com o poder que Deus tem nos dado para orar, com a mão de obra que você faz. Você pode abençoar alguém com aquilo que você tem feito, a sua mão de obra, porque isso também é um dom. A mão de obra é um dom, porque se todo mundo fosse pedreiro, ninguém ia ser servente. Se todo mundo fosse servente, ninguém seria advogado. Se todo mundo fosse, sabe, irmãos, graças a Deus que Deus deu dons, esparramou os dons. Há uma diversidade de dons, mas por que essas coisas? Porque Deus espera de nós algo, irmãos. Nós servimos pessoas que estão próximas de nós. Fazermos algo por pessoas que estão próximas de nós. A Bíblia chama isso de instrumento. A palavra instrumento é algo que precisa ser manuseado. O instrumento é algo que precisa ser pegado e tocado, ministrado. Ele por si próprio não gera som nenhum, pode ver. Está aqui. Se pegar e começar a tocar, fica lindo, maravilhoso. Irmãos, Deus quer nos usar como instrumento. Posso ouvir um amém? Deus quer usar a nossa vida como instrumento nas mãos dEle. Sabe, talvez Deus colocar você em lugares tremendos. Irmãos, como é maravilhoso você estar em um lugar que só Deus enviou, só você ali. Você está num lugar que só você vai estar ali, não tem outra pessoa que pode estar ali. Deus escolheu você para colocar você ali pertinho daquela família. Você já teve essa sensação que Deus colocou você nesse lugar porque Deus acredita em você? Você já teve essa sensação de que tudo aconteceu porque nesse dia Deus gostaria que você estivesse exatamente onde você está? Por várias vezes eu tive essa sensação, em vários países que eu estive. Mas a melhor coisa que tem, irmãos, é você saber que há uma liberdade da parte de Deus. É quando Deus pode usar você. Para abençoar a vida de alguém. Quando você está pronto, como esse violão aqui, está pronto. E se deixa ser usado. Então eu comecei a estudar sobre a vida dessa menina, a ler. Talvez você está esperando Deus colocar você em uma posição. Talvez você está esperando Deus trazer sobre você uma revelação. Talvez você está esperando Deus mandar sobre você um profeta para falar: vai meu servo, vai, ide adiante. Talvez você está esperando tantas coisas, irmãos, Deus fazer algo. Mas eu quero te dizer que quem está aí esperando mesmo é Deus. Nós nos movemos em direção das pessoas. Essa é a verdade, irmãos. A Bíblia diz que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus aqui, irmãos? Querido, eu quero dizer para você que Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar você para fazer a diferença na vida de homens, de mulheres. Deus quer usar você para fazer a diferença na vida de casais, de amigos que trabalham com você. Em qualquer lugar onde você está. E sabe, irmãos, essa menina ela poderia ter... Eu fiquei pensando, ela podia ser uma menina revoltada. De certo modo, decepcionada com Deus. Sabe, porque Deus permitiu que no momento da guerra os assírios fossem lá e arrancassem ela da sua família, porque trouxeram ela e deixaram seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. E em guerras isso era um costume, levar as meninas como escravas, as mulheres como escravas, para trabalharem nas casas. Quando não tinha mulheres, levavam homens. Lembram de José, que foi levado para trabalhar na casa de Potifar? Era um costume. Essa menina tinha tudo, irmãos. Você vai estudando a história dela, você vai lendo, você vai descobrindo
que mesmo com toda essa circunstância, havia uma fé, irmãos. A base dela não era revolta, a base dela não era eu não posso, a base dela não era eu não consigo, a base dela não era eu tenho vergonha, mas a base dela era uma fé, irmãos. Ela olha para sua senhora e ela diz: se o meu Senhor for da casa desse profeta, ele vai curar esse homem. Irmãos, alguém só pode confirmar um milagre, uma cura da parte de Deus, se houver um mover de fé no seu espírito. Escute o que eu estou dizendo, meu querido. Deus está nos ensinando hoje com a história dessa menina na casa de Naamã. Posicionamentos que precisamos ter, irmãos. Quando você olha para o livro de 2 Reis, capítulo 5, você vê essa serva de Naamã, essa menina tremenda, irmãos. Algumas condições, sabe? Vou te explicar uma coisa, ela foi arrancada da sua casa. Não é aquela, Naamã chegou lá com a, você, olha, eu quero levar ela para trabalhar, nós vamos pagar um bom salário, vocês vão ficar ricos. Foi assim, não. Eles entraram, raptaram, roubaram ela, levaram embora para um outro lugar bem distante que não era Israel. Os seus costumes, as suas coisas, tudo que ela amava tinha ficado para trás. Deixa você entender quem é essa moça. Uma separação violenta, irmãos. Talvez nunca mais ela viu a sua casa, a sua família, pessoas. Irmãos, como é bom ter família do lado da gente, não é mesmo, gente? Como é bom ter pai e mãe. Quem tem pai e mãe ainda, dá glória a Deus e honra pai e mãe, porque um dia você vai se arrepender de não ter feito isso. Sabe, queridos, mas tinha uma coisa, irmãos. O Senhor estava com essa mulher, com essa moça. Deus era com essa moça. E para ela isso era suficiente. Segundo, primeiro ela foi separada. Segundo, quando você lê a história, você descobre que ela estava servindo como uma escrava. Você sabe o que é a palavra escrava, né? Não é mesmo? Quando a gente brinca às vezes, aqui é a escrava da casa, né? A escrava, o que é ser escravo? O que é ser escrava? É obedecer a qualquer ordem, a qualquer comando, a qualquer hora. O escravo, escute, não tem direito à herança. O escravo não tem direito a nada. O escravo, irmãos, é só um escravo, nada mais. Ela é arrancada da sua casa e levada para ser uma escrava. E não uma hóspede na casa de Naamã, mas servia ali como escrava. Imagine, irmãos, ser forçado a fazer uma coisa que você não queria, ser forçado a trabalhar onde você não queria, porque era isso que ela estava fazendo. Essa era a situação dessa jovem. Nós podemos até se aprofundar mais, sabe, sobre a vida dela, irmãos. Mas ali, ela não era a filha de fulano, ou a filha de Beltrano. Ali era só a escrava. Essa menina foi arrancada da sua família. Ela começou a servir na casa de Naamã como escrava. E o pior, irmãos, estava em uma terra de estrangeiros, com costumes diferentes, vontades diferentes. Sabe, talvez isso se tornou mais difícil, porque ela sabia. Irmãos, o povo de Israel, de uma coisa eles têm certeza. Eu vou te falar, todo judeu sabe que ele é descendente de Abraão. Isso eles têm certeza, que eles são herdeiros de Abraão, que eles têm uma herança para alcançar. Imagine essa moça dizendo: eu sou herdeira de Abraão, eu sou filho de Abraão, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que eu vou herdar essa terra, mas eu estou aqui nessa terra estrangeira como escrava. Eu fui lendo e eu fui imaginando, irmãos, se fosse eu nesse lugar.
imaginando essas coisas, está num lugar estrangeiro, que não tem para onde ir, você não tem uma casa, você não tem amigos, você só é um escravo ali no meio daquele povo ali. Mas escute isso, irmãos, com todas essas adversidades que eu estou te falando aqui, e muitas outras que nós poderíamos falar, psicologicamente falando, essa moça, tremendamente, deu testemunho do poder de Deus, porque ela entendeu uma coisa: eu estou exatamente no lugar que Deus quer que eu esteja, e é aqui que Deus vai me usar, e foi lá que Deus usou ela. É exatamente isso. Por que é que Deus está colocando pessoas perto de você? Por que é que você está morando nesse prédio? Por que é que você está, morando, vivendo perto de pessoas que têm tanta necessidade? Essa moça aqui entendeu, irmãos, que ela era o testemunho de Deus. E eu fui lendo a história dessa moça, eu descobri algumas coisas tremendas. Primeiro, só consegue ser como essa moça. Escute o que eu vou te dizer. Só consegue ser como ela quem é cheio de Deus. Você está achando linda a história? Está achando maravilhoso ouvir tudo isso? Mas ninguém consegue subir montanha. Ninguém consegue, irmãos, ser arrancado, levado pelos assírios. Ninguém consegue ser separado, levado com escravo. E ainda assim, irmãos, ganhar almas, falar de Deus, se não estiver cheio de Deus. Eu quero te dar um conselho para você, homem e mulher que está aqui: se encham de Deus. Seja um instrumento pronto para ser usado. Ore, leia a palavra, fica cheio de Deus. Cheio. Você vai descobrir que ela era uma mulher cheia de Deus. Quando Deus, sabe, irmãos, escute o que eu vou te falar. Eu estava lembrando do profeta Jonas, quando Deus manda ele ir a Nínive, e ele diz assim: eu não vou a Nínive, Senhor. E ele era cheio de Deus, né? Parecia que estava. De repente ele disse: eu não vou não, sabe por quê? Porque o povo de Nínive é meu inimigo. Eu não vou lá, eu quero que esse povo morra. Eu quero que esse povo se desgrace tudo. Era isso que Jonas queria. Não, você vai sim, Jonas. Não vou. Vai, não vou. Plup. Caiu dentro da boca do peixe. Agora você vai. A diferença dessa moça, sabe qual é, irmãos? Que ela estava convivendo no meio de pessoas que eram inimigos, que tinham arrasado o seu país, que tinham arrasado a sua família. Ela estava vivendo no meio de inimigos que matavam, que roubavam o dinheiro, as colheitas. Ela tinha tudo para, pensar assim: eu quero que esse homem, morra nessas feridas. Eu quero que esse homem se lasque com essas feridas. Ela tinha tudo para pensar isso, irmãos. Mas ela era cheia de Deus. Ela era cheia de Deus. Ela poderia estar pensando isso: olha, esse homem é inimigo, ele é opressor do meu povo, ele é um maldito. Ela podia ter pensado igual Naamã: eu não vou abençoar esse cara não. Mas ela não fez assim, irmão. Ela fez ao contrário. Ela demonstrou amor ao seu próximo. Essa semana nós falamos sobre isso na célula. A nossa lâmina está falando sobre isso essa semana. Sobre amar as pessoas, independente do lugar onde elas estão, independente da vida que elas estão levando. Nós precisamos amar as pessoas. Quem está me entendendo, queridos? Se nós queremos, irmãos, ver o reino de Deus crescer, precisamos ser como essa jovem. Amar a ela, amar as pessoas, amar a história dessa moça. Porque ela, com certeza, era alguém cheia de Deus. Uma segunda coisa que eu entendi, irmãos, que essa jovem era cheia de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o único fundamento, irmãos. É o firme fundamento. Quando você olha para a história dessa moça, você encontra alguém cheio de Deus, alguém cheio de fé. E eu quero encerrar toda essa palavra dizendo que uma coisa tremenda que essa jovem tem, e eu vi isso, é uma coisa chamada ousadia. Diga ousadia. Todos nós sabemos o que é isso.
Quantas pessoas passam perto de nós, irmãos, doentes, com casamento arrebentado, vidas arrebentadas, e a gente não tem coragem de dizer: olha, isso vai sair da sua vida, eu não aceito isso. Agora há pouco a irmã me procurou, pastor, tomei um remédio, tô assim. Falei: eu não aceito isso, vem cá, vou orar agora. Já orei logo, já determinei milagre. Irmão, nós temos que ser assim. Precisamos ter ousadia. Olha para quem está ao seu lado, diga para ele: ousadia. Irmão, sabe por que essa mulher, eu creio que ousadia é o que tinha nela, além dela ser uma mulher de Deus, além dela ser uma moça cheia de fé, porque o escravo era limitado. O escravo era limitado para falar, era limitado, irmãos, para entrar em certos lugares, só se fosse chamado ou ordenado. E você vai vendo a história. No versículo 6 ela demonstra ousadia, e ela se aprofunda na palavra de Deus. E ela disse: na minha terra tem homem de Deus. Na minha terra tem homem que cura enfermidades, que receberam da parte de Deus, sabe, poder para curar. Ela não se intimidou, mas ela proclamou sobre Deus com fé e autoridade. Diz para quem está ao seu lado: proclame Deus essa semana, minha irmã, com fé e autoridade. Diga: fé e autoridade. Irmãos, eu quero que você leia essa história na sua casa, e lembra disso que eu estou ministrando para você. Fé e autoridade é o que tinha nessa moça, cheia de Deus. E eu quero concluir. Infelizmente, a Bíblia não fala mais nada dessa moça. A Bíblia não cita mais ela. Depois dessa história, nunca mais foi citada. Foi assim, ó, parece que ela foi usada unicamente para a vida de Naamã. Mas ela estava ali, irmãos, como um instrumento, na hora certa, no lugar certo, entendendo que Deus podia usar ela onde ela estava. Quem está entendendo, queridos? E aí vem toda a história. Naamã chega em casa, a sua esposa diz: fala, amor, a serva fulana de tal, talvez citou o nome, ela disse que tem um homem que cura lá em Israel, um profeta que cura. Irmãos, escute, a Bíblia fala, irmãos, que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Na hora que Naamã ouve aquilo, a criação ouviu, se manifestou e correu para o rei e disse: olha, eu tenho umas doenças no meu corpo, tem um profeta em Israel que cura, eu queria que você me autorizasse a ir lá. E na hora o rei autoriza ele a ir para lá, atrás da cura. E a história você já sabe, porque eu contei domingo passado aqui. Tudo o que aconteceu com Naamã. Que história linda, irmãos. Irmãos, que história maravilhosa. Mas depois que eu cheguei em casa, que eu fui ler a história de novo, eu fiquei pensando, parei, deitei, eu fiquei lá, imaginando Naamã chegando em casa. Irmãos, quem você acha que ele queria ver primeiro na vida dele? Com o sentimento de gratidão. Alguém me ajudou. Alguém me tirou do buraco da morte. Eu estava morrendo, apodrecendo. Alguém teve misericórdia. Alguém lembrou. Eu fiquei imaginando Naamã chegando em casa. O quanto ele agradeceu a essa mulher. O quanto ele foi agradecido a essa moça. Talvez a vida dele inteira. A história que ele contou ao longo da sua vida para as pessoas. Talvez assinalando a serva, dizendo: foi ela. A culpa foi dela de eu ser curado. Deus está curado. Imagine, irmãos, isso. Quantas pessoas, mas eu quero te perguntar, quantas pessoas vão com você para o céu? Quantas pessoas vão conhecer Deus através da sua vida? Quantos você vão trazer para essa casa? Quantos você vai alcançar ainda para essa casa?
Quem está me entendendo, queridos? Talvez eu no lugar de Naamã, você não vai mais, sabe? Talvez ele fez isso, sei lá, né? A Bíblia não fala, mas você nunca mais vai ser servo. Porque ele era um homem muito rico, né? Você nunca mais, agora você vai ser filha aqui nessa casa. Ou talvez assim, olha, eu vou te dar riqueza, você vai voltar para sua casa. Eu não sei, a Bíblia não fala isso, mas irmãos, você faria isso se fosse você? Faria sim. Sabe o que quer dizer isso? Gratidão. Como é gostoso olhar nos olhos das pessoas e elas dizerem assim, obrigado, cara. Rapaz, a minha vida estava uma desgraça. Cara, obrigado. Se você não tivesse entrado na minha vida, eu não sei o que era de mim hoje. Quantas pessoas estão esperando isso de nós? Irmãos, quantas pessoas estão esperando isso de nós? Quem está me entendendo, queridos? O quanto nós precisamos fazer isso? Amém, queridos? Amém, queridos? A Bíblia não fala, não dá margem sobre isso que eu estou dizendo, do que ele agradeceu, do que ele fez. Mas eu creio que foi isso, por causa do gesto de gratidão. Eu quero te falar que quando você começar a honrar a Deus em terras estrangeiras, Deus vai te usar como um instrumento. E eu quero profetizar na sua vida. Levanta a sua mão direita, com muita fé. Que Deus possa encher a sua boca com poder. Que Deus possa encher a sua boca com poder. Quando você falar, haverá autoridade nos seus lábios. Quando você falar, haverá cura nos seus lábios. Que Deus possa encher você agora, querido. E quando você falar, haverá libertação nos seus lábios. Como Deus usou essa moça, Deus vai usar você. Como Deus despertou essa moça num momento tão terrível, Deus está despertando você nessa noite. Despertando algo em você que estava parado. Em nome de Jesus eu profetizo e eu afirmo, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar você no seu trabalho. Deus vai usar você na sua faculdade. Deus vai usar você na sua escola. Deus vai usar você nos seus vizinhos. Demônios não resistirão. Doenças não ficarão. Enfermidades não ficarão. E com todas as certezas eu quero dizer, você vai operar maravilhas no nome de Deus. Porque Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.